Glória a Deus. Eu queria já te convidar a se colocar de pé, irmãos. Vamos ler um texto bíblico. E eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, uma porçãozinha da palavra de Deus, e que é muito importante. Abra sua Bíblia aí em Lucas 17, no versículo... Vamos ler a partir do 20, eu acho que fica melhor. Lucas 17, versículo 20. E já liguei meu tablet aqui. Ele é muito bom, esse meu tablet. Vamos ler? Lucas 17, no versículo 20, diz assim o título: A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não os vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades, nem o sigas, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de um à outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aí vem aqui o texto que a gente vai explorar hoje, que é o versículo 26, que diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Amém? Pode sentar aí, irmão. Quando o pastor Levison chamou para trazer uma palavra aqui no dia de hoje, eu pensei nesse tema, sobre falar um pouco sobre a família, a importância. O tema é esse, trazendo a família para a arca. E pastor Levison, eu coloquei aqui o título da ministração assim, Mantendo a Família na Arca. Eu estou mudando o nome da campanha, tá? Mas o tema desse, se fosse dar um nome para essa ministração de hoje, seria essa: Mantendo a Família na Arca. Quando a gente vai para esse texto, eu acho que eu já li esse texto umas 4 ou 5 vezes, e sempre que eu me lembro que quando eu lia esse texto, principalmente nesse versículo 26 e 27, eu tinha a ideia de que Jesus estava querendo dizer que quando ele voltasse, provavelmente a gente estaria ocupado e ele, ia ser rapidinho, ele buscaria a sua igreja e ia desaparecer. Porque ele se preocupa, tem um tema muito parecido lá em Lucas, no capítulo 14, quando ele fala da parábola da grande ceia. Que ele diz que um homem fez um grande banquete, uma grande ceia, e pediu para que os seus servos fossem convidar algumas pessoas. E todas as pessoas que eles foram convidados, eles deram alguma desculpa, do tipo: vou me casar. Comprei a junta de boi, que era o trator da época. Eu comprei uma propriedade. E aí eu sempre pensava que o cerne desse texto era que a gente deveria estar atento, porque Jesus poderia vir e a gente não percebesse. Só que quando eu comecei a meditar sobre esse texto, eu comecei a ver que, na verdade, Jesus, quando ele profere essas palavras contra-argumentando aquilo que os fariseus estavam tentando provocá-lo, ele começou, na verdade, a querer demonstrar que é importante como nós gastamos o nosso tempo. E é interessante que, quando ele exemplifica nesse texto, a gente vai ver que são comportamentos que todos nós fazemos. Por exemplo, quem aqui não come, gente? Tem alguém que vive só de luz? Não, né? Quantos aqui comem? Tem alguns que ainda não sabem se comem ou não. Mas quantos aqui dormem, por exemplo? Quantos aqui casaram? Ou quantos querem casar? Vai, irmão, no ato profético aí. Se você não ter casado, você levanta a mão, porque você vai casar. Então, tanto na parábola da grande ceia, quanto neste texto, a gente vai ver que Jesus vai falar de coisas que são lícitas. Mas que, quando a gente
analisa o texto, a gente vai entender que Jesus estava nos abordando e nos alertando que coisas lícitas podem ocupar o nosso tempo, e esse tempo que gastamos com as coisas lícitas também pode nos afastar do reino. Tanto é que o título é A Vinda do Reino de Deus. E aí a gente precisa parar. E por que eu pensei nesse tema e busquei trazer essa temática? Porque há pouco tempo o pastor Simval, junto com o pastor Leverson, pediu que eu e a Abby a gente começasse a cuidar dos adolescentes. Provavelmente a maior parte das pessoas aqui sabem disso. Inclusive essa camisa bonita dos adolescentes, tá, irmãos? Todo mundo que quiser comprar, pode comprar e usar para ajudar os nossos adolescentes aí. E eu tenho observado que esse desafio de criar um adolescente é algo extremamente trabalhoso. Provavelmente só os pais de adolescentes fazem assim, né? Eu sei, irmãos. E eu não tenho filho ainda. E eu tenho observado que de fato é. Tanto é que às vezes eu já falei isso aqui algumas vezes, dizendo que eu não aceito mais que dizem que adolescente é um aborrecente. Porque, na verdade, de fato, eles estão numa fase em que eles demandam um alto custo nosso. Eles demandam uma dedicação do nosso tempo. Eles demandam trabalho, esforço. Só que eu comecei a perceber que às vezes, a gente reclama, e aí você vai observar isso, e eu tenho certeza que todos vão concordar, que a gente não tem tempo. Só que o tempo é igual para todo mundo. São 24 horas iguais para todo mundo. Junto com os adolescentes, a gente fez um desafio. A gente fez um propósito lá de oração e de jejum e de renúncia. Aí teria que você estabelecer um período em que eles iam fazer o jejum, um período que eles iam fazer a oração e que eles iam fazer a renúncia. E eu fiz um propósito. Falei assim, quer saber? Eu vou fazer renúncia de algo muito simples e besta. O tal do Netflix. E fiz. E falei, não vou assistir. Irmãos, no 21 dias que eu fiz a renúncia de uma dessas coisas, eu consegui fazer outras que há muito tempo eu queria fazer e eu não fazia. Porque eu sempre dizia que eu não tinha tempo. Então, criar um adolescente hoje é fácil? Não, não é. É trabalhoso. Mas eu comecei a perceber que, na verdade, existe uma problemática de como a gente gasta o nosso tempo muito além da criação de um adolescente. Isso talvez seja a realidade da nossa igreja hoje. E aí, quando eu falo a nossa igreja, eu estou me incluindo e considero todos. A gente, às vezes, tem sido levado por esse pensamento de conquista que é pertinente, é importante. Jesus, quando ele mostra nesses dois textos, ele vai mostrar coisas que são lícitas, que não são pecados. Mas que, se a gente não se policiar, se a gente não buscar medir a forma ou a priorização que a gente dá para o nosso tempo, a gente acaba se afastando dele. E aí, quando eu continuo a pensar sobre esse texto, e aí é interessante porque Jesus ele vai falar sobre Noé. E aí eu comecei a pesquisar e estudar um pouco mais, ler um pouco mais sobre a vida de Noé. E Noé é um grande exemplo que talvez a gente tenha que seguir. A princípio, quando você começa a analisar a vida de Noé, você vai ver o seguinte, qual é a realidade de Noé? Deus estava saturado com o ser humano e disse assim, vou acabar com todo mundo. Esse povo não presta. E aí ele olha para a terra, muito próximo, muito parecido com Jó. E ele olha um homem íntegro, ele vê um homem que é temente. E a Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus. E aí Deus falou assim, então eu vou destruir todo mundo, mas esse daí eu vou salvar. Só que é interessante, e por que trazer a vida de Noé para a gente? Porque Noé foi um cara que, desde que ele recebeu a ordem de Deus de construir a arca, ele conseguiu colocar nesse projeto ninguém mais, ninguém menos do que a sua família. E aí eu te pergunto nessa noite, quantos aqui, meu irmão, se você tivesse que construir uma arca, quantos aqui teria, de fato, o apoio da sua família? Quantos aqui conseguiriam envolver a sua família?
Porque é muito lógico, depois que a história é contada e depois que os sinais se concretizam, a gente falar assim, não, mas ele era um homem de fé, eu também tenho fé, provavelmente eu faria o mesmo. Mas imagina se Deus nos pede alguma coisa agora, que a gente não sabe o resultado ainda, e que a gente tenha que, além de fazer algo que é totalmente improvável e louco, a gente ainda coloque a nossa família. Só que se a gente parar para pensar, a gente já vive essa situação. Quantos aqui vão para o céu? Glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui já foram no céu? Quantos aqui já viram o céu? Qual é a prova substancial que você tem que o céu existe? Você quer ver, ó? Quantos aqui querem ir para o céu, irmão? Sério, levanta a mão. Quantos aqui querem morrer hoje? Qual é a forma de ir para o céu? Morrendo. Tem alguém que quer morrer? Consegue entender como a gente fala, a gente crê, mas a empreitada é a mesma. Se a gente parar para pensar de forma racional, natural, a loucura é a mesma. A gente fala de um lugar que a gente quer ir, mas a gente não está pronto para ir. E além de ir, a gente deveria, assim como Moisés, colocar a nossa família junto nessa empreitada. E aí eu pergunto para você, quantos da sua família estão com você nessa empreitada? Quando a gente volta para a vida de Moisés, ou de Noé, perdão, a gente vai ver que ele conseguiu colocar a sua família durante a construção da arca. Sério, assim, a Bíblia não traz muitos detalhes de como foi esse período e nem de fato a quantidade de tempo, porque a Bíblia vai dizer que Noé teve filho com 500 anos, os três, e aí quando fala que começou-se a chover, ele tinha 600 anos e já tinha os seus filhos, a sua nora e a sua mulher estava lá com ele. Então assim, quanto tempo se gastou exato é por especulação, mas a gente vai perceber que não importa o tempo que gastou, essa família estava com ele. Ele construiu essa arca. Era um grande empreendimento. Algo que até hoje a ciência, quando tenta mensurar, tenta entender como foi feito isso, fala assim, cara, para uma pessoa que era agricultor, porque nem marceneiro ele era. Aí fala assim, isso é coisa de loucura. Provavelmente, quando Noé estava nessa loucura de construir a arca, a sua família estava também auxiliando ele. Tanto é que a gente não vê relato bíblico de conflito durante esse tempo, mas a gente vê um problema familiar depois do dilúvio. Então, provavelmente a sua família estava. Um outro grande ponto que a gente tem que observar é que durante o dilúvio, a família de Noé estava com ele na arca. Irmã Marli, foi fácil ficar na quarentena todo mundo junto dentro de casa? Foi forte. Meu irmão, o que se noticia é que houveram milhares de divórcios. As pessoas brigaram muito. O índice de violência familiar aumentou. Então, se durante uma quarentena foi difícil manter as pessoas num local, imagina Noé mantendo a sua família dentro da arca. Aí a gente fala assim, mas é muito fácil parar para pensar sobre Noé, porque Noé era um cara excepcional, como a gente disse, né? Deus achou graça, era um homem justo, um pregador da justiça, segundo Pedro. Então, assim, ele tinha milhares de características que você olha assim e você fala assim, esse homem é o quê? Perfeito. Tanto é que ele está lá em Hebreus 11, no hall dos heróis da fé. Noé está lá, o homem que conseguiu dar continuidade, né, do projeto de Deus. Então, assim, seria fácil para Noé. Só que quando a gente começa a observar, e aí eu gosto muito de um versículo, desde que eu pensei, né, e pensei em ter filhos, eu tenho lido sobre isso. Hoje mesmo eu conversando com uma amiga que tem dificuldade pelo relacionamento, pelo histórico que ela teve com seu pai, ela tem uma dificuldade muito grande em perdoá-lo. É aquela questão de maltrato, abandono afetivo, uma pessoa que deveria dar testemunho porque se dizia cristão, crente, e aí faz coisas ou toma decisões sem se preocupar com a repercussão nos seus filhos. E aí, essa pessoa hoje, numa fase adulta,
ela não consegue superar, ela não consegue liberar perdão. E um dos pontos que ela estava esclarecendo comigo era exatamente isso, eu pretendo casar, mas eu não sei se eu vou pedir a benção dele, eu acho que não é necessário. Aí eu virei para ela e falei assim, tá, você pode, eu não sei como é o seu relacionamento hoje, se de fato ele se importaria ou faria alguma coisa, mas eu no seu lugar, eu liberaria perdão, eu falaria com ele. Ela, mas é muito difícil. Aí eu contei a minha história. Eu falei assim, com 4 anos de idade, eu tive que sair da minha casa e morar com a minha avó porque o meu pai queria me matar. Eu vi ele destruir a minha família, a vida da minha mãe, e com 13 anos eu voltei para Brasília e decidido a matar ele. Só que existia, né, o senhor da história regulando todos os fatos. E aí ele não permitiu que isso acontecesse. Só que quando eu de fato decidi caminhar com Cristo, eu comecei a olhar e falar o seguinte, existem muitas coisas no meu passado, e principalmente esse relacionamento com meu pai, que precisa ser curado. E por que eu comecei a pensar muito sobre isso? Porque eu comecei a pensar sobre filhos. Talvez a gente esquece, muitas vezes, que existe aquela lei da semeadura. Eu já até preguei sobre isso aqui. Existe aquela lei da semeadura que ela é física, que é aquela semente, né? Se você joga um grão de arroz e planta arroz, não nasce outra coisa. Existe aquela lei espiritual, que é a lei da semeadura, que aquilo que você planta, você vai colher. E eu argumentei com a pessoa e falei assim, se você plantar honra, ainda que ele não mereça, você vai receber honra. E eu ainda falei para ela assim, você quer ver por que eu decidi a casar com a Ábia? Porque o pai dela também não teve uma história muito maravilhosa junto com ela, mas quando eu a conheci, ela estava abrindo mão do emprego dela, da vida dela, para ficar 6 meses cuidando do pai, que sempre foi irresponsável, e ela estava cuidando. Eu pensei comigo, se ela honra e se ela cuida do pai, imagina comigo. E se ela honra e cuida do pai, imagina meus filhos vendo esse comportamento. E aí eu comecei a pensar sobre isso e falar isso para ela. E aí eu deixei o restante com o Espírito Santo, né, que traz o convencimento. O meu papel é ser o instrumento. Então, eu comecei a pensar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente tende a achar que esses personagens bíblicos, principalmente os heróis da fé, eles foram perfeitos. E que a gente não tem condições de fazer a mesma coisa. E aí eu percebi também que esses afazeres que a gente às vezes adota ilegítimo, porque quem é pai aqui? Quantos querem dar o melhor para os seus filhos? E quantos querem, poder saber que eles estão felizes com tudo aquilo que eles têm acesso? Eu tenho certeza que todo mundo. O homem, né? A gente tem uma tendência de achar que a responsabilidade financeira do lar é nossa. Então, pesa normalmente sobre a vida do homem, não só a responsabilidade com o filho, mas com a casa como um todo. Só que essa responsabilidade, essa preocupação, às vezes, vai nos ocupar o tempo, a fazer com que o nosso tempo se desgaste de uma forma em que prejudica e não ajuda. Outra coisa que eu tenho percebido é, quantos aqui são obreiros na casa do Senhor? Glória a Deus. A gente tende para mim é muito claro, você ser crente é você estar preocupado em servir a igreja. O pastor Leverson ontem pediu para que eu viesse aqui, depois mandou uma mensagem assim, muito obrigado por ter ido lá, ajudado, ter servido. Aí eu falei assim, pastor, para mim é um privilégio, né? Deus te abençoe. Eu falei, já me abençoou, porque eu estou servindo. Então, servir é a essência daquilo que nós somos como cristão. Porque para mim é muito claro, eu vejo o céu como um local muito parecido com a igreja, onde todos colaboram e todos são satisfeitos com aquilo que eles desempenham. Não tem como ter um céu que você só chega lá e recebe, mas lá você está pronto a receber. E aí a gente às vezes se preocupa de fato em servir. E às vezes servir vai cair naquele problema de Marta, que a gente está mais preocupado em servir do que cuidar ou adorar.
E aí eu tenho percebido e conversando com uma outra pessoa sobre as questões da adolescência, essa pessoa veio para mim e falou sobre a problemática, aquilo que ela teve dificuldade de superar, porque o seu pai era um homem que trabalhava, que dava o melhor para ela, era um homem temente a Deus, que trabalhava na obra, que se dedicava à igreja, mas nunca tirava um tempo para ela. E aí eu comecei a perceber isso, que de fato, às vezes a gente gasta o nosso tempo tanto preocupado com coisas que são lícitas, sei lá, com afazeres de comer, beber, de trabalhar, de adquirir. A gente gasta o nosso tempo em servir a igreja, que é legítimo, é importante, e às vezes a gente negligencia o nosso papel como mantenedor da nossa família na arca. E isso, eu sei que é difícil, e eu não quero, meu irmão, trazer nenhuma peso, nenhuma acusação sobre a sua vida. Na verdade, eu comecei a perceber isso. E tem um versículo no Salmo 127 que, para mim, foi sempre o lema. Quando eu penso em filhos, eu penso nesse versículo. Salmo 127, versículo 4, que diz assim, ó: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Aí eu sempre pensei o seguinte, tá vendo? A gente precisa ser como um guerreiro, a gente tem que colocar os nossos filhos e a gente precisa lançar eles além do lugar onde você conseguiu chegar. Se a sua vida foi difícil, você trabalhou, você estudou, você conquistou, a nossa tendência é querer que os nossos filhos vão muito além de onde a gente chegou. Isso é natural, é legítimo. Só que quando eu comecei a meditar sobre isso e vendo essa realidade, essa problemática no nosso meio, o Espírito Santo começou a me trazer uma outra revelação sobre esse texto. E aí eu percebo que nas atividades que a gente faz com os adolescentes, às vezes a gente chega para os pais e fala, traz o seu filho, sabe? E você percebe que existe de fato um cansaço. Existe de fato, porque, sabe, a nossa vida hoje em dia ela é extremamente corrida, ela é trabalhosa, ela é cansativa, e a gente gasta muito tempo com coisas que parecem ser legítimas, e quando a gente tem mais uma obrigação, parece que é muito difícil. E aí eu comecei a pensar sobre esse texto, e para mim foi muito claro, o Senhor começou a falar comigo, trazer algumas revelações, e o texto ele vai falar que como na mão de guerreiro. Algumas traduções vai dizer assim, como na mão de um homem valente. Mas seja um guerreiro, ou seja um homem valente, a gente pode ver algumas características que eu acho que servem para nós hoje. Uma delas é, um guerreiro ou homem valente, ele sempre luta por uma causa. Aí eu te pergunto, qual é a causa que você tem lutado, meu irmão? A gente precisa ter essa causa. Eu vejo hoje em dia, a gente tem uma esperança que as instituições políticas, administrativas, legislativas, elas possam auxiliar nessa labuta, que é manter a nossa família na arca, defender os nossos valores. E eu vejo também do outro lado que aqueles que são contrários aos nossos princípios, eles também têm uma gana, sabe? Às vezes parece até mais que eles acreditam mais nos valores deles do que nós acreditamos no nosso. E eles se empenham muito mais para defender aquilo que eles acreditam, que é contrário àquilo que a gente acredita. E aí eu falo assim, é bom a gente ter um recurso humano, é bom a gente acreditar, mas será que só isso basta? Será que a gente não está, transferindo? Um dos maiores problemas da quarentena que eu tenho visto os colegas de trabalho é acompanhar as aulas dos filhos. Todos reclamam, falam assim, não, dá muito trabalho. A gente sempre terceirizou a educação dos nossos filhos. A gente sempre delegou a educação à escola. E a mesma coisa a gente tende a fazer na nossa vida familiar. Às vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade sobre o cuidado, a manutenção da nossa família. E muitas vezes eu vejo pais de forma legítima, que nos procura e fala, nos ajuda, cuida desse adolescente. E aí a primeira coisa que eu falo para esse pai é, eu vou cuidar e vou te ajudar, mas esse é um trabalho que é nosso, não é só meu. Infelizmente, por mais que eu ame, por mais que eu queira, eu não consigo sozinho. Isso tem que ser uma responsabilidade nossa. Então, é preciso que a gente comece a olhar a nossa família como essa causa que a gente precisa lutar.
Se a gente quer manter a nossa família na arca, assim como Noé conseguiu manter, a gente precisa ter a nossa família como essa causa. A segunda é, a gente precisa dar a nossa vida. Qualquer guerreiro, qualquer homem valente, você pai, você mãe. Minha mãe, ela é desse tamaninho assim, uma baixinha. Eu me lembro que ela mora numa chácara, e do lado dessa chácara tinha uns penteados, o pessoal de rua que morava lá. E ia muito drogado, traficante, essas pessoas. E de vez em quando elas entravam lá nesse terreno que a gente morava. O que a baixinha fazia? Ia para cima. Eu já vi minha mãe enfrentar homem armado. E ela não tinha medo. Porque ela estava disposta a dar a sua vida pela família. E aí a gente fala assim, Márcio, mas então quer dizer que eu tenho que morrer? O que eu tenho observado é, lembra do Netflix? Do tempo com que... Lembra das coisas com que a gente gasta o nosso tempo? Será que pela nossa família, pelos nossos, a gente não pode se negar? Até porque o próprio Evangelho pede isso de nós, né? Que nós nos neguemos pelo próximo, pela causa, por Cristo. Será que se negar pela sua família não é necessário? Não é possível? E o que é se negar? É se anular. Porque é natural, irmãos, a gente querer fazer coisas que a gente gosta. Principalmente quando você tem um trabalho cansativo, você tem uma vida corrida. Às vezes você quer fazer alguma coisa que você gosta, que relaxa. E aí vem o bendito dos filhos. Ou então vem a família. E aí às vezes a gente que não quer se anular ou morrer pela causa, e aí por isso a gente não consegue manter a família na arca. Uma outra característica é, ele não desiste, mesmo que perca algumas batalhas. Quando você pensa num guerreiro ou no soldado, você vai sempre lembrar que esse soldado, uma guerra, ela é feita de várias batalhas. Os pais do adolescente, eu tenho percebido que às vezes eu falo assim, e aí, trouxe o fulano para a igreja? Ele veio, aí o menino ficou em casa. Aí eu falo, você trouxe fulano? Aí ele, não. E eu entendo, porque é trabalhoso, é cansativo. Mas a gente não pode desistir desta guerra, desta batalha. Eu entendo do cansaço, eu entendo do desânimo, são muitas negativação, sabe? Eu tenho irmãos, né? Eu acho que eu já falei para a Abel umas 50 vezes assim, eu nunca mais vou falar do evangelho para os meus irmãos. Nunca mais eu vou falar para eles ir na igreja, porque eles não estão na igreja. Nunca mais eu vou falar nada assim, agora é com o Senhor, eu não vou fazer nada. Irmão, dura uma semana. Aí na primeira oportunidade, o que eu faço? Eu tento falar alguma coisa para eles. Tento alertar para eles. Tento trazer uma palavra para eles. Porque a gente não pode desistir. As batalhas a gente pode perder, mas a guerra a gente não vai perder. Amém? Uma outra característica do guerreiro é, ele é persistente, mesmo que a batalha ela seja longa. É o que eu falei, provavelmente, desde que a gente nasce numa família. E a gente morre numa família. E você, desde que nasce, você vai ter complicações na família. E até o dia que você partir para a glória, você vai ter complicações na família. Mas, sabe, eu sempre gosto de pensar a vida cristã como uma grande maratona. Maratona, para quem não sabe, é aquelas corridas com 42 quilômetros, né? Qualquer corredor de maratona, ele nunca começa a corrida num grande pique, sabe? Se você vê a preparação de um maratonista e de alguém que corre uma corrida de 100 metros, ela é totalmente diferente. O 100 metros, ele coloca o máximo de energia, o máximo de esforço em um instante, porque logo acaba. Mas a nossa vida como cristão, na nossa vida na família, a gente precisa pensar que ela é uma grande maratona. E a gente tem que pensar, eu preciso ser persistente. Eu preciso persistir. Eu conheço a realidade de algumas pessoas aqui. Eu sei que existem realidades que parecem que nunca vão mudar. Existem realidades nossa vida, parentes. Quantos parentes, gente, que de vez em quando eu recebo a ligação, ele me manda uma mensagem dizendo, estou na igreja. Ou então eu vejo alguma foto, ou vejo alguma coisa. E a pessoa, esses dias foi um colega, ele era espírita, do Vale do Amanhecer. Meu amigo mesmo, assim, sabe aquele amigo mais do que irmão?
E sempre falei do evangelho, ele sempre viu a minha vida. E esses dias ele falou assim, não, eu fui falar com ele alguma coisa, ele, não, cara, não posso porque vai ter culto. Eu, hã? Você, Léo? Então, assim, a gente não pode desistir. O que eu tenho percebido é que, às vezes, a maioria de nós temos desistido, nós não temos insistido. E a mudança, a transformação de realidade, ela acontece não é porque nós temos bons argumentos, mas é porque nós persistimos em fé. Se Noé foi um homem, um herói de fé, não foi porque ele foi perfeito. Porque eu não sei se você sabe na história dele, assim que ele sai da arca, ele planta um tal do pé de vinha, né? Vai fazer um vinhozinho. E aí ele planta lá a vinha, faz um vinhozinho, aí ele toma o vinhozinho dele, aí ele dá uma excedida, né? Já que ele ficou muito tempo de quarentena. Aí depois disso ele fica nu e tem um problema com o filho dele. Ele cometeu erros. Quando você olha para o rol dos heróis da fé, todos eles cometeram erros. Só que o que diferencia eles de todos os outros que não estão no rol? É que mesmo com falha, eles acreditavam na vitória. Mesmo com falha, eles perseveravam na fé. Talvez a salvação que nós esperamos para os nossos, a gente não consiga ver ainda em vida. Abraão, com o filho da promessa, ele não viu o filho da promessa ser uma multidão, mas ele creu e ele está lá. Sara não viu o seu filho da promessa ser uma multidão incontável, mas ela creu e ela está lá. Talvez a gente precise retomar essa crença e essa insistência de que os nossos serão, ou a gente vai insistir até que eles sejam transformados pela palavra, pelo evangelho. E a gente não pode desistir. Eu queria muito que as pessoas que têm, sabe, uma ênfase política às vezes, ou uma admiração, uma empolgação por alguns times, elas tivessem o mesmo comportamento pela sua família, pela sua fé. A mesma convicção, a mesma certeza, o mesmo empenho. Ou a mesma dedicação que se dá para a sua carreira acadêmica, a sua carreira profissional. Porque se a gente fizesse isso, irmãos, a nossa família estaria mantida dentro da arca. É um desafio? Eu não tenho dúvida nenhuma. Uma última característica. Eu acho que decorre exatamente das dificuldades da vida, das batalhas que a gente pensa que a gente perde. E aí é natural que quando essa guerra é muito longa, a gente deixa de acreditar. E a gente tem que começar a voltar a acreditar. A gente precisa voltar a acreditar que Deus pode salvar os nossos. A gente tem que voltar a acreditar que Deus pode transformar realidades. Eu me lembro que eu não era crente, né? Mas minha mãe sempre botava lá a questão dos hinos, dos testemunhos. Eu me lembro, sei lá, na década de 90, no início de 2000, você tinha muito testemunhos, né, de homens que eram traficantes, dos ex-travestis, dos ex não sei o quê. E aí você começou a ter o tal dos ex. E aí logo depois a gente cansou disso, enjoou e começou a falar assim, é muito chato isso aí, tudo de ex. Eu costumo pensar assim, a gente vive a era dos extremos. Porque algum tempo atrás a gente estava de um lado, aí agora a gente está do outro. Hoje, a gente não consegue mais ver essa mudança e a gente não vê mais o testemunho dos ex. E a gente parece que não está acreditando mais que Deus pode transformar realidades. E aí vem aquela questão, né, do tal do atualizar. E aí é uma discussão longa. Mas, sabe, às vezes a repercussão de se pensar dessa forma é que a gente está deixando de acreditar que Deus transforma. A gente está se acomodando com a realidade em que a nossa família ou a nossa vida está. A gente precisa voltar a crer. A gente precisa acreditar que Deus vai transformar. E isso é uma característica de qualquer soldado, de qualquer guerreiro. Ele vai para uma batalha, ele pode ser o menor exército, mas ele não desiste. Eu acho muito interessante, né? Não que eu concorde, com os kamikazes japoneses, né? Eles sabiam que tinham perdido a batalha, mas eles não desistiam, a ponto de se jogar
mesmo que morresse, dá-se a sua vida. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, né? Eles acreditam mais, eles parecem que têm mais convicção. Eu vejo as pessoas quererem que o governo se levante contra a ideologia de gênero. E eu falo, e a gente? Cadê a nossa convicção de que você vai ser o sacerdote ou a sacerdota do seu lar? Cadê a convicção e a persistência de trazer o seu filho, mesmo que ele não queira? Eu me lembro que, quando eu era moleque, ainda antes dos 18 anos, eu não queria, não era crente. Minha mãe falava assim, você vai comigo para a igreja. Aí eu dizia, não vou. Aí depois de 30 minutos eu estava onde? Na igreja. Eu me lembro que chegava lá no banco, eu queria andar, queria sentar lá no fundo, queria fazer alguma coisa. Ela sentava lá na frente e eu tinha que sentar do lado e ela dizia o quê? Fique aí e preste atenção. Irmãos, mesmo, a Rábia sempre conta o testemunho, né, dela, de que a mãe dela todos os dias, ela e a irmã dela tinha que sentar e fazer o tal do cultinho. E aí esse cultinho ela não gostava. Mas se você perguntar texto bíblico, quando eu quero lembrar de alguma referência, eu falo, amor, onde está esse texto? Ela sabe. Hinos da harpa, ela sabe um monte. Cantor cristão, né, amor? Ela sabe um monte. Ela não queria, mas a mãe dela fazia e ela obedecia porque ela estava sujeita à mãe dela. Sabe, eu não estou dizendo que a gente tem que ser carrasco dos nossos filhos. Não estou dizendo que a gente tem que impor as coisas de qualquer forma. Mas a gente pode perseverar. Porque a gente persevera, porque a gente crê. A gente tem convicção da nossa fé. Que no tempo certo, toda palavra que a gente lançar sobre a vida dos nossos, ela vai dar o seu fruto. É como meus irmãos. Eu sempre falo para eles, lanço palavras ou converso com eles e tento, sabe? Agora é a onda dos sobrinhos. Porque tem dos sobrinhos que não estão na igreja, os pais não são crentes. Mas toda hora que eu posso, eu estou lá falando alguma coisa, explicando, lançando uma semente. Porque eu tenho convicção que aqueles que são meus, eles vão ser mantidos na arca. Noé, ele não foi um homem perfeito. Eu também não sou. Você também não é, irmão. Eu sei que você tem as suas falhas. Eu sei que você tem as suas dificuldades. Todos nós temos. Mas nós temos que insistir. A gente tem que voltar a crer. A gente tem que voltar a lutar. E se for necessário, abrir mão. Sabe, é importante ter o ganho financeiro, mas será que o seu filho está sendo proveito disso mesmo? Sabe, ter é mais importante do que ser. Eu gosto muito de uma colega que ela diz o seguinte, não vou deixar nada para o meu filho. Ela pensa assim, eu vou dar educação, vou ensinar ele a ser homem, do jeito que ela fala, porque ele vai conquistar o dele. E eu acredito nisso. Eu acredito que mesmo que ela não deixe nada, o filho dela vai fazer isso porque ela está lá do lado, sempre ensinando, disciplinando, falando da palavra, transmitindo para ele tudo aquilo que ele precisa. E sem dúvida, uma última questão. Noé, ele conseguiu convencer os seus filhos, porque através do seu comportamento, mesmo sendo falho, os seus filhos conseguiam ver a coerência entre aquilo que ele pregava e aquilo que ele fazia. Ele disse que precisava construir a arca. E ele estava lá todo dia cortando madeira. E os seus filhos o ajudavam. Amém? Se coloque de pé, meu irmão. Eu quero te convidar agora a orar. Eu quero que o Espírito Santo ele possa trazer renovo sobre a sua vida agora. Não acha que amanhã já vai estar tudo diferente, ou você vai sair daqui transformado ao ponto em que você agora vai ser um modelo para o seu filho, que não erra. Ser crente é mais ser herói da fé. Não é estar preocupado em ser perfeito, mas é estar preocupado em chegar até o fim. Eu quero te convidar agora a orar pela sua família, pela sua casa, e falar o seguinte, eu creio na salvação da minha casa. Eu creio na transformação dos meus familiares. Eu creio no poder transformador do Evangelho. E o seu papel vai ser só dar testemunho e lançar a semente. Meu irmão, não desista. Maior é aquele que está em nós. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não somos nós.
Quem vai trazer o refrigério no momento, a palavra correta, a persistência é o Espírito Santo. Seja forte e corajoso. Assim como Josué teve que entrar e conquistar a arca, a terra prometida, ele levou a sua família também com ele. Você também vai levar a sua família para essa terra prometida. Você vai manter a sua família dentro da arca. Amém? Feche o seu olho. Pai, nessa hora, Deus, eu creio no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Eu creio no poder, no manifestar da Tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. Eu sei que há vidas que estão cansadas, Deus, traumatizadas. Estamos, Pai, às vezes gastando o nosso tempo de forma equivocada, Deus. Mas eu creio no manifestar do Teu Santo Espírito para trazer, Deus, entendimento, sabedoria sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Traz orientação, Pai, sobre cada um que aqui está. Traz o renovo, Espírito Santo. Se manifeste neste lugar, se manifeste em cada família, se manifeste em cada vida que aqui está, Pai. Que haja persistência sobre cada um de nós, que haja intervenção sobre nós, que sejamos o instrumento, Pai, sobre a vida dos nossos familiares, sobre o instrumento sobre a vida da nossa família, Deus. Que sejamos modelos de fé, Pai, que impacte a vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais, Deus, dos nossos parentes, e que todos eles possam enxergar em nós aquilo que Tu és, Deus. Que haja o renovo necessário, Jesus. Que haja o fortalecimento necessário, Senhor. Que haja transformação necessária sobre cada um de nós, Pai. Nós não somos perfeitos, mas nós cremos naquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, Pai. Nós cremos no agir soberano do Teu Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo, para agir em cada família. Tenha liberdade para agir sobre cada um que aqui está nesta noite, Pai. Que os guerreiros, que as guerreiras sejam levantados, Deus. Que não coloquemos mais a nossa expectativa, Pai, sobre homens ou sobre leis, Deus. Mas que coloquemos, Pai, sobre a Tua palavra, Deus. Que sejamos restaurados nesta noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?